Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo. Você possa sair do seu lugar. Tem pouca gente, mas possa cumprimentar, desejando a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 95. Salmo de número 95. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostemos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos, da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: esse é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Amém. Aqui o salmista, primeiramente, ele nos chama para o grande privilégio de adorar a Deus, para o grande privilégio de adorar o nosso grande Deus. E conforme ele fala, o nosso Deus supremo, Deus criador de todas as coisas, Deus que nos fez, ele nos chama a adorar esse Deus. E que nós não venhamos a fazer como os antecedentes deles aqui, como em Meribá, que foram contra o nosso Deus, que lá no deserto não quiseram ir seguir o nosso Deus, que a gente não venha fazer isso, que a gente venha seguir o nosso Deus de todo o nosso coração, que a gente venha buscar sempre o nosso Deus, que a gente sempre tenha contato com o nosso Deus, buscando Ele diariamente, através de oração, através de louvor, através de súplica, não só aqui aos domingos, mas todos os dias da nossa vida, que a gente possa buscar o nosso Deus, que a gente possa adorar o nosso Deus. E lá no final ele fala: eles não entraram no meu descanso, porque eles foram contra esse nosso Deus poderoso, eles não andaram nos caminhos do nosso Deus, que a gente possa entrar nesse descanso, que a gente consiga entrar nesse descanso adorando, louvando e bendizendo quão grande é o nosso Senhor. Então que a gente possa aqui hoje, meus irmãos, louvar, pois aqui estamos num culto, e o culto é feito para cultuar o nosso Deus poderoso, supremo, criador de todas as coisas. Então, que a gente tenha isso em mente, vamos adorá-lo, porque Ele nos fez, porque Ele sabe tudo que irá acontecer, Ele que nos abençoa, dele que vem a provisão que necessitamos diariamente. Então, que possamos adorá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. É isso que o salmista nos faz lembrar. Adore o nosso Deus, para que a gente possa entrar na terra prometida, para que a gente possa entrar na terra de descanso, junto com o nosso Deus. Amém? Então, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando, nos abençoando, e que agora aqui, meu Pai, nesse culto, possamos entregar o nosso melhor. Que essa adoração, esse louvor, meu Pai, seja o nosso melhor para Ti. Que a gente não cante somente da nossa boca, mas do nosso coração. Que o nosso coração saia, meu Pai, palavras que Te agradam, palavras que Te bendizem, meu Deus. Então que assim seja, meu Pai, esteja conosco, proteja aqueles que estão a caminho, meu Deus, que o Senhor venha protegendo cada um, meu Pai, abençoe os que estão aqui já presentes, então esteja conosco, meu Pai, te agradecemos pelo seu agir, te agradecemos por tudo, meu Pai, pois o Senhor é criador de todas as coisas, ao futuro a Ti pertence, meu Deus, então que possamos adorá-lo com todo o nosso ser,
Então te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Eita! A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Que susto. Não vi ninguém. Vamos lá. Vamos adorar o Senhor esta noite. Uma alegria estar na casa do Senhor. Estamos vivos porque Ele nos resgatou. Graças sejam dadas ao Cordeiro Santo de Deus. Palmas, vamos lá.
anjos, boas e queridos, e Filho de Deus. Só a igreja. Glorifica a Jesus o Rei. Vencer. Novamente glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei. Majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuar louvando ao Senhor esta noite. Nós estamos no outubro da família. E nós não podemos esquecer que nós somos uma grande família. Que tem um Pai. Nosso Abba. Um Pai que nos chama para perto. Um Pai que é mais real do que o que eu consigo enxergar. Pai que está perto dos seus momentos de maiores necessidades, nos momentos que você está alegre, nos momentos que você está triste. O Senhor está mais perto do que você pode imaginar. Vamos cantar essa canção. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Diga isso, teus pensamentos me definem. Teus pensamentos, Senhor, me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Aleluia. És a minha realidade.
sabe, muitas vezes a gente não tem uma realidade de paternidade muito clara. Muitas vezes a gente não tem essa consciência muito clara sobre a paternidade de Deus na nossa vida. Por N motivos, situações. Às vezes nós não conseguimos ter isso com os nossos pais daqui da terra, e aí não consegue ter isso claro, a paternidade de Deus, do amor de Deus, da perfeição do nosso Pai, da bondade do Pai, da alegria do Pai de ter a gente perto, da vontade do Pai de ter um relacionamento com o seu filho. Às vezes isso não é tão claro para nós. Mas como eu disse, a gente está no outubro da família, a gente não pode se esquecer, a gente não pode deixar passar a realidade da vontade de um pai amoroso, de querer ter um relacionamento com seus filhos, cada um de nós de maneira pessoal, íntima e pessoal. Cada um aqui é conhecido intimamente pelo seu pai. Cada um aqui é conhecido intimamente pelo Pai dos céus. Ele sabe o que se passa no seu coração. Ele conhece as lutas que você tem enfrentado. Ele conhece os medos que você tem enfrentado. Ele conhece as guerras que tem passado na sua mente. O Senhor não está alheio. O Pai não está longe. Como diz essa canção, Ele está mais perto do que o chão que eu piso, do que a realidade que eu enxergo. Muitas vezes a gente tem dificuldades, mas o nosso Pai está à distância de uma oração. E como às vezes nós precisamos simplesmente sentir a sua presença, sentir o seu abraço, sentir a vida de Deus no nosso meio, saber que Ele está conosco. Ele não nos deixou, o Senhor não nos abandonou no meio da confusão da nossa mente, do barulho dos nossos problemas. O Senhor não nos abandonou. Então eu quero te convidar, não perde esse momento, feche os seus olhos, fala com seu Pai, aproveita esse ambiente. Essa aqui é conhecida como a casa do Pai. Fala com seu Pai, coloca o seu coração na presença dEle. Pai, eu preciso do Senhor mais do que tudo. Eu quero mais da Tua presença comigo. Eu quero o Seu abraço. Pai, eu preciso da Sua ajuda, da Sua direção. Eu preciso, Senhor, da Sua proteção, da segurança que só um Pai pode dar. Só a presença do Pai nos oferece a proteção que só o Pai pode nos dar. Pai, eu preciso da Tua direção. Tantas vezes nós nos sentimos meio perdidos, sem saber o que fazer. Pai, nos conduz, só o Senhor sabe o caminho certo a seguir. Pai, meu Pai, Abba, Pai, Papai, precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu amor, do Teu aconchego, do Teu carinho conosco. Nós precisamos, Senhor. Nos ajuda a quebrar as dificuldades do nosso coração para chegar mais perto. Nos ajuda, Senhor, a termos confiança na plenitude do Seu amor, na profundidade, na largura, na altura, no Seu amor que nos cerca, que nos conduz amorosamente. Nos ajuda, Senhor, a sermos filhos, a não Te conhecer de longe, mas a andar mais perto, a ser filho obediente. Tenha liberdade em nosso meio, Pai. Queremos chegar mais perto, desenvolver esse relacionamento de filhos. Sim, em nome de Jesus.
desejo no seu coração. Canta pro papai. Oh Deus, tudo que eu sou, Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. glória a Deus. Esse seja o desejo do nosso coração. Agradar ao Pai da família. Agradar ao Pai que está conosco em todo o tempo, que conhece o nosso coração melhor do que ninguém. Vamos fazer essa oração? Pai, nós queremos entregar sonhos, projetos, planos, entregar aqui diante do Senhor, no teu altar, colocar diante do Senhor. Nosso coração faz muitos sonhos, sonha, pensa, mas o caminho pertence ao Senhor. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Espírito Santo, conduz-nos, conduz cada um de nós, conduz o nosso coração, conduz cada família aqui representada. Entregamos ao Senhor o futuro de cada um de nós, nosso futuro, nossa família. Conduz, Senhor, conduz pelos teus retos caminhos, conduz, Senhor, pela tua santa vontade, segundo os planos que o Senhor tem para nós. Como diz o Salmo 139, nós ainda estávamos sendo entretecidos, nós ainda nem existíamos, nenhum dos nossos dias ainda tinham começado, e o Senhor já tinha toda a nossa vida escrita no seu livro, todos eles planejados já pelo Senhor. Todos os nossos dias estão nas tuas mãos. Conduze-nos ao centro da tua soberana vontade, da tua boa vontade. Salmo 32 diz: eu instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu aconselharei, guiarei, cuidarei de você. Mas não sejam como cavalos ou mulas que precisam de freios e rédeas para serem controlados. Espírito Santo, nos ajude a não precisar de freios e rédeas. Dá-nos esse coração, Deus, submisso à tua vontade, que queira fazer o que o Senhor quer. Dá-nos este coração de cumprir o teu propósito, de seguir os teus caminhos, conforme a tua vontade. Conduz cada um de nós ao centro do teu querer. Cada família aqui representada, cada coração aqui representado. Conduze-nos para o centro do teu querer. Tenha liberdade em nosso meio. Faz de nós filhos mais próximos do Pai, que conhecem melhor a voz do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que assim seja. Abençoa a vida da pessoa que está do seu lado. Diga a ela: fique atenta ao Pai. Amém. Boa noite. Que a graça do nosso Deus esteja conosco. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Você pode dizer amém? Bom estarmos na casa do Pai. Nós temos alguns anúncios para fazer.
Quero lembrar aos irmãos e às irmãs que nós temos cultos durante a semana e nós temos dito para que você possa estar presente na casa de Deus. Não deixe de estar presente na casa de Deus durante a semana. Se você tem vindo apenas aos domingos, você fica muito tempo longe da casa do Senhor. Ah, pastor, mas eu posso orar em casa? Claro que sim. Eu posso ler a Bíblia em casa? Claro que sim. Mas a comunhão com o corpo de Cristo você não tem em casa. Então, procure estar presente. Terças-feiras, às 9h30 da manhã, a igreja se reúne. Quinta-feira, às 7h30 da noite, a igreja está reunida. E às quintas, nós estamos falando sobre o grande eu sou, né? O diácono Eduardo Marques está com esta série de mensagens sobre o Evangelho de João. Então, nós paramos um pouquinho Provérbios, estamos fazendo esta série. Então, que você possa vir, que você possa estar presente. Mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Então, faça planos, procure estar presente na casa de Deus. Próximo sábado, vamos ter o nosso encontro de casais. E aí, hoje é o último dia para que você possa fazer a sua inscrição. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça hoje. Procure o diácono Carlos, ou a Renanda, sua esposa, ou o diácono Eduardo Marques e a Karen, sua esposa, e faça a sua inscrição para este encontro de casais. Vai ser no próximo sábado. Nós vamos fazer diferente esta vez. Vamos fazer um encontro no sábado, na parte da manhã, a partir das 10 horas. Vamos receber o pastor Ignaldo e sua esposa, irmã Jaqueline. E depois do encontro vamos ter um almoço muito abençoado. Mas para isso, você precisa fazer sua inscrição hoje. Por que nós temos que fechar hoje? Porque esta semana vai ser uma semana de muito trabalho, uma semana de preparação para o encontro. A gente precisa ter um número fechado das pessoas que virão, tá bom? Então, por esse motivo, nós vamos encerrar as inscrições no dia de hoje, tá bom? Então, se você ainda não fez sua inscrição, não fique de fora, faça sua inscrição hoje. Quando acabar o culto, nós temos uma cantina funcionando, não vá embora correndo. A gente tem incentivado também as pessoas a estarem na cantina, investirem tempo em comunhão. Se você vem para a igreja e vai embora correndo, você não vai conhecer pessoas. Você vai ficar 10, 15, 20 anos na igreja e não vai conhecer ninguém, porque você precisa investir tempo para conhecer pessoas. E às vezes na correria, chegando no culto, saindo, a gente se fala muito pouco. Mas na cantina, um lugar onde você vai comprar um lanche, você vai sentar à mesa, você vai ter tempo para falar com as pessoas. Então, invista tempo nisso, que eu tenho certeza que vai fazer muito bem para a sua vida, tá bom? Nós continuamos também contando com a ajuda da igreja para as doações, para as campanhas sociais da igreja, campanha do quilo, Luz na Noite e o abrigo infantil, tá bom? Se você puder continuar abençoando, trazendo a sua doação, saiba que vai ser muito importante a sua participação para que a gente continue com essas frentes de trabalho, abençoando vidas em nome de Jesus, tá bom? Retiro do ano que vem, retiro 2024. Se você ainda não fez a inscrição do seu filho, faça hoje. Hoje quem vai estar fazendo a inscrição é o Lucas. Então, se você ainda não fez a inscrição do seu filho, da sua filha, faça, os valores estão aqui, né? 1 filho, 2 filhos ou 3 filhos, e você pode fazer a sua inscrição, garantindo assim a vaga para o seu filho, para a sua filha no retiro do ano que vem. Talvez você esteja pensando, vou ver se de repente tem alguma programação especial para o carnaval, se não tiver nada, aí eu escrevo meu filho para o retiro. Não faça isso. Melhor lugar para o seu filho estar no carnaval é no retiro na casa de Deus. Amém? Então, inscreva seu filho para que ele possa participar, para que ele possa estar junto com outros jovens, para que ele possa estreitar os laços de amizade. Isso é muito importante. Então, as inscrições estão abertas e você já pode fazer hoje com o Lucas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sim. E por fim, no dia 31/10, a última terça-feira de outubro, nós vamos ter encontro feminino. Então, mulheres de Deus,
anotem aí na sua agenda, terça-feira, última terça-feira de outubro. Não é essa terça agora não, é a outra. Última terça-feira de outubro, dia 31/10, às 9h30 da manhã, nós vamos ter encontro feminino aqui na igreja, tá bom? Então, não fique de fora, venha, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Esses são os nossos anúncios principais. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Só preciso que você levante a mão se tiver alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Não? Ok. Obrigado às irmãs. Hoje nós estamos em família. Vamos passar o momento da oração. Eu tenho dito, creio que há quase 5 anos, que a igreja é um lugar de oração. Aliás, a Bíblia diz que igreja é chamada de quê? Casa de oração. E eu tenho incentivado você a dobrar os joelhos. Por quê? Porque a igreja precisa entender o quanto Deus está disposto a ouvir a sua oração. Eu já escutei algumas pessoas falarem, mas pastor, Deus vai ouvir a minha oração? Como se você fosse alguém menor, como se você fosse alguém menos digno. Deixe-me te dizer uma coisa, se fosse por merecimento, nós nem poderíamos estar pisando neste lugar. Então, se Deus escuta a nossa oração, não é por quem nós somos, mas é por quem Ele é. Ele é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. E por ser quem é, Ele escuta a nossa oração. Então nós precisamos entender que Deus quer ouvir a oração do seu povo. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. E aqui é o lugar onde nós praticamos. Para quê? Para que quando chegar em casa, você continue fazendo. Ah, pastor, eu posso orar pouco. Ore pouco. Pouco no que eu digo assim, eu só posso orar 15, 20 minutos por dia. Então, ore 15, 20 minutos por dia. Ah, pastor, eu consigo ficar 2 horas orando. Então, fique 2 horas orando. Não importa o tempo que você vai ficar, o importante é que você separe tempo para estar na presença de Deus. Posso ouvir um amém? Isso é importante. O nosso relacionamento com Deus, ele é baseado em oração. Se você é um cristão que não ora, você não tem relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas eu vou à igreja, eu leio a Bíblia. Ok, você está frequentando a casa de Deus, você está lendo a palavra de Deus, mas você não está tendo um relacionamento com Deus. É como se você, por exemplo, não sei quem já foi a Petrópolis, chegando lá tem a casa de Santos Dumont. Tem ou não tem? Aí você vai lá, é um lugar muito legal, né? A gente vai lá, visita. Eu já fui lá. Agora, eu fui lá visitar a casa de Santos Dumont, mas isso não me fez conhecer Santos Dumont. Eu nunca o conheci pessoalmente. Você entende o que eu estou dizendo? Eu já li alguma coisa a respeito de Santos Dumont. Conheço algumas informações sobre ele. Mas isso não me faz ter um relacionamento com ele. Relacionamento com Deus. Ele é construído, regado em oração. E eu tenho insistido nisso porque isso é importante, irmãos. Quando você lê os evangelhos, o Filho de Deus, a todo momento, ele se retirava para orar. A todo momento ele buscava Deus em oração, porque ele sabia da necessidade. Então, nós precisamos entender que não se trata de quem nós somos, não se trata de merecimento, não se trata de favoritismo. Deus não tem filhos favoritos. Ah, algumas pessoas são mais agraciadas do que outras, não. Algumas pessoas têm dons, alguns dons e outras não. Mas isso não quer dizer que quem tem um tipo de dom é favorito diante de Deus, não. Deus não tem filhos favoritos. A Bíblia diz que Deus ouve ao coração que é humilde e contrito. Se você se humilhar na presença de Deus, Ele ouvirá a sua oração. Posso ouvir um amém?
Eu estou dizendo isso porque daqui a pouquinho nós vamos dobrar os joelhos. E fazemos isso em todos os cultos, para que a gente possa praticar a palavra de Deus. E hoje nós temos aqui alguns pedidos de oração, né? Nós temos aqui pedido de oração pela senhora Glória do Carmo, que está fazendo radioterapia, por conta de um câncer na mama, né? Recebi pedido de oração da nossa irmã Marli, né? Que seu irmão Gladstone passou mal e foi para a UPA, né? Se consultar, vamos orar por ele, né? Estamos em oração pela família do nosso irmão Marcelo, né? Graças a Deus o Marcos está em casa, né? Mas a irmã Wanda ainda está internada, aguardando cirurgia. Então vamos continuar orando e pedindo que Deus possa estar com ela. Graças a Deus já saiu do isolamento da Covid, né? Agora está só aguardando a cirurgia, não é isso? Vamos continuar orando para que a cirurgia seja marcada, para que ela possa fazer a cirurgia e ir para casa em nome de Jesus. Pedido de oração por Lucas Oliveira Dantas, filho do nosso irmão Adriano, Daniele Xavier, irmã do Leonardo, João Ribeiro, padrasto da Elaine, Giovanelli, Guiomar, mãe da Adelaide, Dona Terezinha, mãe do Alexandre, Maria do Carmo Vasconcelos, irmã do Alexandre, também enferma, e a Fernanda Flor, amiga da Fernanda, baterista. São nomes que nós temos orado e pedido ao Senhor que possa trazer sobre a vida deles cura. E com certeza você também trouxe algo para pedir ao Senhor. Vamos fazer isso agora. Eu vou desligar o microfone, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. Vamos clamar ao Pai em nome de Jesus.
Santo Deus, entregamos a Ti os nossos pedidos de oração, crendo, Pai, que o Senhor está agindo em cada um deles, crendo que o Senhor está trazendo a Tua bênção sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai querido, Pai amado, vem trazer paz aos corações que estão aflitos, aos corações que estão angustiados, aqueles que estão enfrentando momentos difíceis, que estão literalmente, Pai, caminhando no vale da sombra da morte. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga o sossego de volta da alma, que o Senhor restaure a saúde dos enfermos, restaure, Senhor, a vida daqueles que estão enfrentando dificuldades, ó Pai. Abençoa o Teu povo nessa hora. Entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, e Te agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Louvado e bendito seja o Teu nome para todo sempre, e que a igreja do Senhor Jesus Cristo diga amém. Você pode se sentar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos passar o momento da oferta, momento que também faz parte do nosso culto a Deus, momento onde nós podemos abençoar a casa do Pai. E se você deseja abençoar a casa de Deus, levante sua mão, uma das irmãs vai chegar até você com os envelopes para dízimos e ofertas. Se você precisar de utilizar a maquininha, os diáconos estão posicionados, e você também pode levantar a mão, e um deles vai chegar até você. O importante é que você não fique de fora deste momento. Abençoe a casa de Deus com o seu dízimo, com a sua oferta em nome de Jesus, e à medida que você for terminando de preencher, traga até o altar do Senhor e receba a bênção de Deus na sua vida em nome de Jesus. Se você já preencheu, pode trazer. Amém. Vamos ficar de pé. Se você está terminando de preencher, pode trazer. Se você tem uma oferta para entregar ao Senhor, as salvas vão passar daqui a pouquinho. Segure em suas mãos, vamos apresentar juntos ao Senhor. Obrigado, meu Pai, pelos dízimos e ofertas trazidos ao Teu altar. Abençoa também aqueles que serão colocados nas salvas. Que o Senhor continue sendo a nossa provisão, ó Pai, para que possamos continuar honrando os compromissos da Tua casa, para que essas portas continuem abertas, para que o Evangelho continue sendo proclamado neste lugar, para que vidas possam ter um encontro real contigo, ó Pai, e Te confessarem como Senhor e Salvador das suas vidas, ó Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela Tua provisão. Abençoa cada lar aqui representado, Senhor, que nada venha faltar em nossa mesa. Nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Louvado e bendito seja o Teu nome para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Você pode sentar. Enquanto nós passamos as salvas, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de Ti.
Deus seja louvado. Nós estamos nesse mês da família, falando sobre família e orando pelas famílias. E eu tenho repetido a cada culto: se você não colocar em prática o que você está ouvindo, não vai acontecer nenhuma mudança na sua casa. Se você não levar esses ensinamentos, essas instruções e colocar em prática, nada vai mudar. Você precisa receber o ensinamento de Deus e colocá-lo em prática na sua vida, para que aí sim a sua família possa honrar e glorificar o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Hoje o Lucas vai estar trazendo a palavra, preste atenção. Se você puder, desligue o seu celular, ou então coloque no modo silencioso, dê uma olhadinha, por favor, para não atrapalhar a exposição da palavra de Deus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, um texto bastante conhecido. Mas que nos fala bastante acerca de família. Josué 24, a partir do versículo 14. Amém? Que diz assim: agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra estão morando. Você pode repetir isso comigo? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal, e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, jogue fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém.
Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai, por estarmos aqui reunidos como igreja. Muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido em paz, e muito obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Te pedimos, ó Senhor, que tu possas falar aos nossos corações, que a tua palavra seja como uma espada que corte o nosso coração, Pai, para ficar aquilo que o Senhor quer que fique. Que teu Espírito Santo possa nos conduzir, e que nada do que eu falar aqui seja de mim, Pai, mas seja o teu Espírito Santo falando conosco. Mantenha nossas mentes e corações cativos a ti, para que nada venha atrapalhar a tua palavra neste momento, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Aqui é um livro, uma passagem, algo que acontece logo após algumas sucessões de outros acontecimentos tão importantes. Quem é esse povo a quem Josué está falando? Quem é esse povo que está ouvindo esses estatutos do Senhor? Esse povo que renova a aliança de Deus. Esse povo é aquele mesmo povo que Deus tinha tirado do Egito. Não mais aqueles que nasceram no Egito, mas aqueles quais o Senhor faz entrar na terra prometida. O livro de Josué, ele trata aqui da segunda parte da obra de Deus e na vida daquele povo, na vida do povo de Israel, do povo que Deus havia escolhido. Como podemos lembrar, o povo tinha ficado escravizado no Egito. O Senhor usa Moisés para poder resgatar o povo da escravidão. Moisés, no meio do caminho, o Senhor diz que ele não entraria e que outro iria conduzir o povo para a terra prometida, e esse outro era Josué. A partir da morte de Moisés, quem passa a liderar o povo é Josué. E diversas coisas acontecem, desde a conquista de Jericó até esse momento onde Josué, assim como vimos, o pastor tem pregado o livro de Deuteronômio, quando Moisés está ali próximo de sua morte, ele começa a relembrar os estatutos do Senhor para o povo. Josué aqui não necessariamente estava próximo de sua morte, mas tinha sido o momento onde o povo tinha chegado no descanso. Então Josué, ele começa, assim como Moisés, relembrar os estatutos do Senhor e marcar ali uma renovação da aliança. Agora, não mais de Deus para com o povo, porque Deus já havia feito a sua aliança através de Moisés, mas do povo para Deus. E algo que é muito interessante no livro de Josué é que ele retrata a fidelidade de Deus em cumprir sua promessa que fez desde Abraão. Aquela promessa que o Senhor fez a Abraão, que renovou com Isaac e Jacó, de que o povo seria numeroso e que habitaria em grandes terras, enfim, toda aquela promessa, aquela primeira aliança que o Senhor faz com Abraão, e o Senhor conduz o povo, e, enfim, é chegado o momento onde esse cumprimento da promessa acontece. Hoje, inspirado muito aqui pelo versículo 15, o finalzinho do versículo 15, eu dei essa mensagem, o tema é essa mensagem de famílias posicionadas no Senhor. Você pode repetir comigo? Famílias posicionadas no Senhor. Você pode repetir mais uma vez, só para ver se você pegou? Famílias. Amém. E da onde sai esse posicionamento? Que posicionamento é esse que a gente está tratando? O que está acontecendo aqui para que uma família precise se posicionar no Senhor?
O que está acontecendo, como falamos, o cumprimento de uma promessa, a renovação de uma aliança, o cumprimento ali da chegada do povo num local de descanso, onde o Senhor tinha prometido, mas algo ainda incomodava a Deus no meio desse povo. Algo ainda mantinha o povo longe de Deus, longe ali do cumprimento das promessas do Senhor, longe dos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E esse algo, Josué já nos traz de cara no versículo 14, no primeiro versículo que lemos, quando ele diz: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Antes ele fala para o povo temer o Senhor e servir com integridade e fidelidade. Ou seja, existia fogo estranho no meio do povo. Existia outros deuses, deuses falsos, no meio do povo, além do verdadeiro Deus, o Senhor. E através de Josué, o Senhor faz com que o povo seja alertado disso. Porque quando o povo sai do Egito, o povo ainda carrega consigo muitas coisas que talvez não eram para carregar, como deuses, como imagens e outras coisas que o povo acabou adorando ali no meio do deserto e pecando contra Deus. E para nós vermos como a influência familiar é tão grande e tão verdadeira, o povo chega no derradeiro dia, no cumprimento da promessa, ainda com essa herança familiar, ainda com essa herança, digamos assim, maldita que os seus pais deixaram. E herança física, estamos falando aqui de deuses falsos, de imagens, de coisas que afrontavam a santidade de Deus. E isso fazia com que o povo não fosse íntegro e fiel ao Senhor em sua adoração. Então o povo de Israel aqui é chamado por Josué a se posicionar. O povo de Israel aqui é chamado por Josué a se consertar e andar nos caminhos do Senhor. E é o que acontece já nesse versículo 15. Josué, após falar do pecado, falar dos deuses estranhos, Josué ele começa a dizer no versículo 15 assim: olha, se vocês quiserem servir o Senhor, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. É como se Josué estivesse dizendo: olha, nós precisamos nos posicionar. Chegamos aqui, vimos a fidelidade do Senhor conosco, vimos o Senhor cuidando dos nossos pais, tirando o nosso povo da terra da escravidão, cuidando, maná, enfim. Josué com certeza relembra tudo isso, porque o povo constantemente era relembrado, até que chega no cumprimento e Josué fala: olha, depois disso tudo, vocês ainda continuam com esses ídolos no meio de vocês. Então vamos escolher a quem seguir. E ele fala: se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, ou seja, além de carregar deuses como herança dos pais, o povo ainda adquiriu outros deuses no local onde estava morando, deuses de outro povo, do povo amorreu. Só que Josué, ele mostra o caminho. Josué, ele toma ali uma decisão. Josué, ele se posiciona de uma forma a mostrar para o povo o que deveria ser feito. E essa frase que nós conhecemos e ouvimos desde sempre na igreja, que é o finalzinho do versículo 15, Josué diz: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué se posiciona perante o povo. Josué como um líder, como um chefe de família, mas também líder daquele povo, ele se posiciona, ele diz: olha, é como se ele estivesse dizendo: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E deixe-me abrir um parênteses. Durante muito tempo nós ouvimos essa frase, até de maneira errada, no meio evangélico brasileiro. A gente acaba ouvindo isso como se fosse uma promessa. Quem nunca ouviu? Meu irmão,
tenha fé, porque o Senhor promete que você e sua casa vão servir ao Senhor. Ou então, enfim, diversas promessas que não é o que o texto está dizendo. Eu creio que nós, nossa casa, iremos servir ao Senhor, mesmo se ainda tem alguém que não serve ao Senhor. Eu creio nisso. Eu creio no poder do Espírito Santo para redimir aqueles nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor. Mas o contexto dessa frase, o contexto que Josué coloca essa afirmação, não é de promessa, mas é de um posicionamento, de uma escolha. Josué não está falando, olha, talvez, não, ele fala, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele diz isso? Ele apresenta dois caminhos, ou serve ao Senhor, ou serve a esses deuses falsos. E ele fala, olha, como se estivesse dizendo, né, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele toma um posicionamento. Josué, ele faz ali uma aliança com a sua própria família, mas também com Deus. Porque quando Josué afirma que ele e sua casa serviriam ao Senhor, Josué está escolhendo a melhor parte. Josué está tomando uma decisão de andar com aquele Deus fiel, justo e íntegro que cuidou do seu povo desde a fundação do mundo, passando pelo Egito, pelo deserto, e estava agora cumprindo a sua promessa. E através desse chamado, através desse posicionamento, através desse exercício de liderança de Moisés, através desse comprometimento, podemos dizer assim, que Moisés faz perante o povo, de servir com sua família o Senhor, o povo dá uma resposta. E o povo dá uma resposta muito inspirada essa resposta no exemplo de Josué. E qual é a resposta do povo após Josué trazer todo esse contexto? No versículo 16, o povo responde: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Meus irmãos, o posicionamento de uma família influencia outras famílias. O posicionamento que o cristão toma, o posicionamento que nós tomamos como indivíduos, mas também como família, influencia outras famílias que às vezes ainda não tomaram posicionamento. Não duvide disso, sempre tem alguém olhando para nós. E eu não digo nem olhando, sabe, olha, com um olhar de julgamento, mas sempre tem alguém olhando para você e para mim, tentando aprender algo. E o nosso posicionamento pode ensinar muita coisa a essas pessoas que talvez olham para nós. Coisas boas ou coisas ruins. Qual é o posicionamento que temos tomado? Qual é a posição que nossa família tem tomado? Josué, ele, como às vezes se diz hoje, ele arrasta pelo exemplo, né? Josué, quando ele se posiciona verdadeiramente no Senhor, o povo entende que aquele é o melhor caminho a se tomar. E a nossa família, como eu disse, será tanta influência como aquela família de Josué. Porque muitas pessoas, principalmente falando no contexto de igreja, nós somos um corpo onde temos de 0 a, 100 anos. Crianças, como vimos hoje, sendo apresentados, mas culto após culto também vemos pessoas mais experientes. Ou seja, todo mundo está apto a aprender, mas todo mundo está apto a ensinar. Você queira ou não, nós queremos ou não, nós estamos ensinando algo para alguém. Os mais adolescentes podem dizer, não, eu sou muito adolescente e tal. Tem alguma criança te olhando. Com toda certeza. Aí sabe aquelas criancinhas, tipo o Gustavo, de 11 anos? Tem alguma criança mais nova que ele olhando para ele.
E isso é nítido, a gente vê às vezes quando estão várias crianças juntas, né? Sabe quando aquela criança mais velha faz uma coisa, a mais novinha olha e faz igual? Assim é no reino de Deus, assim é a vida, assim é desde o nascimento até nós partimos desse mundo para junto do Senhor. Nós sempre estamos à busca de exemplos, nós sempre estamos buscando referências, mas nós também somos referências para alguém. Então, assim como Josué, que sejamos uma boa referência, amém? Que podemos dizer, tomar um posicionamento de eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você se lembra qual é o tema da mensagem? Famílias posicionadas no Senhor. Você pode repetir comigo, que eu acho que a gente esqueceu? Famílias posicionadas no Senhor. Mas não para aí. Josué ele não simplesmente joga um posicionamento, olha, vamos servir ao Senhor e é isso aí, agora vai cada um para um canto e vida que segue. Não é isso que acontece. Josué ele mostra a seriedade que é servir ao Senhor. Josué ele começa a mostrar quem é aquele Deus que o povo havia decidido servir. E ele passa a relembrar ao povo quem é o Senhor. A partir do versículo 17, a partir do versículo 17, o povo continua dizendo que quer servir ao Senhor, porque o Senhor foi aquele que cuidou dos seus pais, porque o Senhor foi aquele a quem o guiou, o Senhor foi aquele a quem os conduziu. Mas no versículo 19, Josué, ele traz algo muito importante, que é real até os dias de hoje. Então Josué disse ao povo, vocês não poderão, versículo 19, vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Josué está dizendo, olha, não é simplesmente dizer que vocês vão servir ao Senhor, mas vocês têm que arrancar tudo isso do meio de vocês. Josué está dizendo, olha, o pecado tem que sair, aquilo que desagrada ao Senhor tem que ser jogado fora. O posicionamento, como Josué nos mostra, é muito mais do que falar, é muito mais do que palavras ao vento, é muito mais do que, às vezes, coisas que fazemos por impulso, ou porque estamos ali no meio, ou porque viemos à igreja, ou porque é um povo de Deus escolhido, ou porque eles relembraram, não, o Senhor foi fiel conosco, o Senhor nos guardou, longe de nós, abandonaram o Senhor. Mas Josué está dizendo, vocês não poderão servir ao Senhor. Ou seja, dessa maneira não dá. Dessa maneira não pode. Dessa maneira o Senhor vai destruir o povo. E aí Josué relembra isso. Josué está ensinando ao povo que o povo precisa se posicionar, assim como ele se posicionou. Porque Josué havia abandonado o pecado. Josué não era um dos que adoravam esses outros deuses. Josué não era um dos que tinham imagens para si. Mas Josué era um que havia de fato e de verdade escolhido servir ao Senhor. E o que o povo relembra? O que o povo responde a Josué? No versículo 21. Não, o que queremos é servir o Senhor. O povo reafirma o seu propósito de servir ao Senhor. E Josué começa a dizer e colocar algo mais sério, falando que, olha, vocês são testemunhas de vocês. Em outras palavras, ninguém obrigou vocês a escolher servir ao Senhor.
Ninguém obrigou vocês a abandonar esses deuses, mas vocês escolheram e sabem das consequências que será abandonar o Senhor. E meus irmãos, não nos enganemos. É impossível servir ao Senhor, é impossível se posicionar diante de Deus por nós mesmos. É por isso que Josué diz que precisa ser abandonado o pecado, que o povo precisa largar aquilo que os afasta de Deus, voltar para o Senhor, porque é impossível por conta própria servir ao Senhor, mas só com a ajuda do próprio Deus. Só com relacionamento próximo do Senhor, só com relacionamento fiel a Ele, só debaixo da graça de Deus. Em nossos dias, somente pelo Espírito Santo. E é isso que devemos buscar todos os dias. Josué está dizendo, olha só, vocês têm certeza? Então, é como se ele estivesse dizendo, então se aproxime de Deus, então abandone o pecado, então viva de acordo com a vontade de Deus. E então vocês estarão servindo ao Senhor. E você lembra mais uma vez do tema da mensagem? Famílias posicionadas no Senhor. E aqui temos rapidamente 2 exemplos de posicionamentos na palavra. 2 exemplos familiares. Um deles, o nosso irmão Leonardo até trouxe na semana passada, que foi o exemplo do rei Ezequias, que está lá, alguns momentos Ezequias é relembrado, né, em Isaías 39 e em 2 Reis 20, o rei Ezequias foi avisado do que iria acontecer com a sua família. O Senhor, se você talvez não se lembra da história de Ezequias, volte lá no YouTube e assista a mensagem de semana passada do Léo. Mas o Senhor, resumindo a história, depois de tanta coisa que acontece com Ezequias, o Senhor chama, através da vida do profeta Isaías, e manda Ezequias colocar a sua casa em ordem, porque coisas ruins iriam acontecer com a família dele. Só que qual é o posicionamento de Ezequias? Ezequias, ele simplesmente não se importa, porque ele pensa, se isso é para o futuro, eu não tenho nada a ver com isso. Sei que comigo não vai acontecer nada, vai ser com os filhos, e nem filhos ele tinha ainda, mas ele, vai ser para frente, isso não tem nada a ver comigo, depois eu resolvo. E o que acontece com Ezequias é exatamente aquilo que o Senhor havia falado. O Senhor ainda tem misericórdia dele, mas no final, pelo seu posicionamento de distanciamento do Senhor, de não ouvir a palavra, o Senhor faz e deixa acontecer de fato aquilo que iria acontecer. A sua família é destruída, os seus tesouros são destruídos e tudo aquilo que Deus havia dado, Deus tirou. Só que também temos um bom exemplo do que é um bom posicionamento no Senhor, do que é se posicionar, uma família posicionada no Senhor. E aí eu trouxe aqui o exemplo da família de Timóteo. Timóteo, em 2 Timóteo 1,5, o apóstolo Paulo, ele lembra do bom ensino que Timóteo teve, de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. Ou seja, o ensinamento que sua família havia lhe dado. E Paulo elogia ali a fé de Timóteo, mas Paulo deixa claro, fé que ele aprendeu dentro de sua casa, fé que ele aprendeu em sua família. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo, no exemplo que ele dá lá, continue replicando o ensino que sua família deixou para você. E aí temos mais um posicionamento que aí tem tudo a ver conosco. Um posicionamento no Senhor que muda o nosso rumo, que muda a nossa história. Um posicionamento que, tal qual Josué de servir ao Senhor, nós podemos ver isso no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. E aí eu vou pedir para você abrir comigo em Mateus,
capítulo 4. Às vezes nós temos tantas coisas acontecendo ao nosso redor, às vezes tantas coisas acontecendo na sociedade, tanta coisa acontecendo que precisam do nosso posicionamento, mas o nosso próprio Senhor nos deixou um exemplo de como se posicionar em Deus Pai. A partir do versículo 1 do capítulo 4 de Mateus diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponham à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Qual é o exemplo que o Senhor Jesus nos deixa? Que o nosso posicionamento, assim como Josué mostrou para o povo, e Jesus nos mostra aqui, nosso posicionamento é através da palavra de Deus. O nosso posicionamento tem que ser através das Escrituras. Não há outro lugar, não há outro modo, não há outro modelo a ser seguido senão as Escrituras. E note que na tentação de Jesus, o diabo até usa as Escrituras para tentá-lo. O diabo aparentemente fala uma coisinha bonita, uma coisinha boa que, poxa, não pode ser verdade, afinal de contas, é a Bíblia, né? Só que distorcida. E o Senhor, cheio do Espírito, o nosso Senhor Jesus, após 40 dias e 40 noites de jejum, ele resiste ao diabo, resiste à tentação através do poder da palavra. Josué mostra a lei e fala que o povo deveria seguir e servir ao Senhor, assim como Deus havia ordenado. E Jesus nos mostra o caminho para nos posicionarmos no Pai, na palavra. Meus irmãos, não há como se posicionar no Senhor se não nos enchermos da palavra, se não tivermos uma vida ativa de leitura e oração, jejum, busca pelo Espírito Santo. Não há como termos uma família abençoada se a palavra do Senhor não for o centro da nossa família. Não há como ter uma família abençoada se quando sentamos à mesa falamos de tudo menos da palavra. Não há como termos uma família abençoada se passa de tudo pela nossa televisão, tudo pelo nosso celular, tudo pelo nosso rádio, menos a palavra. A palavra do Senhor, desde a antiguidade, como vimos em Josué, até os presentes dias, já na graça com o nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo elogia Timóteo, como diversos outros exemplos que poderíamos trazer, é aquilo que nos sustenta, é aquilo que irá nos manter firmes e fiéis. Então, o que fazer? Como nos posicionar no Senhor? Como diz o tema, famílias posicionadas no Senhor. Como posicionar a nossa família no Senhor? Através da palavra,
da lei de Deus, dos ensinamentos do Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor nos trouxe, aquilo que o Senhor nos ordenou. E não se engane, todos nós estamos tomando um posicionamento a todo momento. Ou de acordo com a palavra, ou fora da palavra. Não existe meio termo, não existe mais ou menos, não existe aquela velha história, né, que a gente ouve, é dentro ou fora, mas eu estou no muro. O muro é do diabo. O Senhor vai dizer que não tem como servirmos a dois senhores. E aí Jesus diz, ou nós servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Que assim como Josué, possamos tomar um posicionamento de dizer, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém? E eu quero deixar aqui 4 aplicações práticas para podermos colocar nossa família, que são as seguintes. A primeira, demonstre a importância de Deus e da igreja para a sua família. Demonstre a importância de Deus e da igreja para a sua família. Precisamos relembrar disso o tempo todo. 2, sirva na obra de Deus com a sua família. Sirva na obra de Deus com a sua família. Não adianta pensarmos que viremos um culto por semana e nossa família será abençoada, que vamos estar aqui no domingo pela manhã, ou pela noite, ou só na terça, ou só na quinta, e nossa família será abençoada. Não. Deus e a igreja, servir na obra deve ser algo crucial em nossa vida e nossa família. 3, conduza a sua família para perto do Senhor e para longe do pecado. E só conseguiremos fazer isso através das Escrituras. E 4, o maior amor que podemos ter por nossa família é amar a Deus acima de todas as coisas e continuarmos no caminho. A maior coisa, meus irmãos, que você e eu podemos fazer pelas nossas famílias, a maior coisa que eu posso fazer pela minha esposa, a maior coisa que eu posso fazer pelos meus pais, pelos meus familiares, a maior coisa que você pode fazer pelos seus, é amar o Senhor acima de todas as coisas e continuar no caminho, continuar seguindo essa palavra que o Senhor Jesus nos ensinou. E por fim, eu queria que você repetisse a frase de Josué, no finalzinho do capítulo 24, versículo 15, que todos nós conhecemos. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Que esse seja o nosso posicionamento, em nome de Jesus. Amém, pastor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Que o nosso Deus seja louvado e engrandecido. Amém? Você guardou o tema da mensagem? É sempre assim. Qual é o tema da mensagem? Então se posicione. Deus, Ele é um Deus de graça e misericórdia, Ele nos abençoa, mas o posicionamento tem que ser tomado por nós. Josué tomou uma posição. Disse, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Esse posicionamento compete a nós. Sair de casa e vir para a igreja compete a você. Eu escuto muita gente dizendo assim, pastor, o diabo tentou me impedir de vir à igreja. Ok, o que você fez? Não, eu tomei uma posição, eu vim. Glória a Deus. O diabo vai tentar impedir você de fazer muitas coisas. De vir à igreja, de orar, de ler a Bíblia, mas cabe a nós tomarmos uma posição. E quando você se posiciona, Deus te abençoa. Quando você se posiciona, Deus te abençoa. Amém?
Vamos unir nossas famílias, vamos orar pelas nossas famílias, chamar aqui a minha família também. Este momento é importante, porque nesta hora nós estamos orando e pedindo a bênção de Deus sobre a nossa casa. Deus tem nos dado autoridade, então que você use dessa autoridade para abençoar a sua casa, né? Quantas vezes você fala coisas de cabeça quente, e às vezes você acaba lançando palavras ruins sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido, sobre a vida da sua esposa. Não faça isso. Não amaldiçoe, abençoe a sua casa, amém? Que dos seus lábios possam sair palavras abençoadoras, para que a presença de Deus possa abençoar o seu lar. Vamos orar então, abraça sua família, vamos clamar ao Senhor por nós. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, possa abençoar as nossas casas, que a Tua palavra possa abençoar as nossas famílias, que nós sejamos, ó Pai, chamados a esse posicionamento, a tomar esta posição diante de Ti, Senhor, pois como Josué disse, vocês não podem servir ao Senhor e depois esquecerem dEle, porque todo o bem que Ele fez a vocês, Ele também pode tirar. Senhor, nos dá um espírito, Senhor, contrito, um coração quebrantado, para que nós possamos Te servir diante da Tua presença, da maneira que o Senhor deseja ser servido. Que a nossa família, que a nossa casa, que o nosso lar, seja um lar abençoado na Tua presença, ó Pai. Que as bênçãos dos céus recaiam sobre nós, sobre as nossas famílias, ó Pai, e que cada lar aqui representado seja ricamente abençoado. Que não haja espaço, que não hajam brechas, ó Pai, por onde o maligno vai entrar, Senhor. Fecha as brechas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, se porventura houver alguma brecha que Satanás esteja achando vantagem, que ela seja fechada nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Mágoas, rancores, divisões, discussões, Senhor, que tudo isso desapareça, que haja paz nas famílias da Tua igreja, Senhor, que haja um amor que vem do alto, Senhor, o amor ágape, ó Pai, também na vida das famílias da Tua igreja, Senhor, que famílias sejam abençoadas, ó Pai, que a presença do Teu Espírito em cada lar possa abençoar a cada família aqui representada, Senhor. Abençoa também as famílias que estarão assistindo este culto através do YouTube, Pai. Que nesta hora, se houver alguém clamando pela sua família, que a bênção do Senhor te alcance aí onde você está. Que a bênção do Senhor possa alcançar a tua família. Que a tua família seja ricamente abençoada nesta hora, em nome de Jesus. Que toda maldição seja quebrada, pois ela foi quebrada na cruz do Calvário. Que haja bênção na tua casa, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Fortalece as famílias da Tua igreja, Pai. Fortalece o Teu povo nesta hora. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Aproveite este momento, dê um abraço na sua família. Diga o quanto você a ama. Talvez você já não diga isso há um tempo. Aproveite agora esta oportunidade. Graças a Deus. Pai, ainda na Tua presença, nós queremos Te agradecer por este culto, que o Senhor agora possa nos levar em paz e segurança, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana de vitórias na Tua presença, que o Senhor nos conceda, ó Pai, a bênção de termos as nossas famílias no Teu altar, que possamos nos posicionar conforme a Tua vontade e conforme a Tua palavra que foi pregada nessa noite, ó Pai. Leva-nos em paz e segurança e guarda-nos do mal, e que a Tua bênção nos acompanhe hoje e sempre, no nome santo de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém.
Deus te abençoe. Os diáconos vão estar aqui orando pelos enfermos ao final do culto. Tenha uma noite abençoada na presença de Deus e em nome de Jesus.